Existem dias que começam como qualquer outro. Você se arruma para mais um dia de trabalho e aparentemente nada extraordinário acontece. Mas há momentos em que tudo para. A ciência declara o fim. A esperança silencia. E só um milagre pode mudar a história. Mas existem sinais que seguem os que creem, e o sobrenatural te encontra. E onde havia morte, Jesus libera vida. Mas nem todo o sobrenatural chega depois do problema. Existem dias que também começam normais. A rotina segue, o relógio anda. E você nem percebe que já está vivendo um milagre. Às vezes você até estressa, mas não imagina o livramento que já está recebendo. Uns sinais vencem a morte, outros a impedem de chegar. Mas todos revelam a mesma verdade. O sobrenatural ainda segue os que creem. O sobrenatural para mim é aquilo que a gente não consegue fazer e a gente acredita e tem fé e Deus realiza por nós, né? Melhor explicação que eu vejo para isso é a presença de Deus. Porque o sobrenatural não é coisas nossa e nem valores nossos, é dele. Ele é o Deus do sobrenatural. O sobrenatural é Deus trabalhando na nossa vida de uma forma que a gente não consegue explicar. E trabalhando em nós também de uma forma que a gente não consegue explicar. Nós tínhamos uma lavoura, não nessa área aqui, e estava faltando chuva. E a coisa já estava bem, vamos dizer assim, aflito, né? A gente já estava bem aflito. E um dia à noite a gente fez um culto, né? Um culto familiar. Nessa área a gente estava lá. E a gente fez o culto lá e foi muito bom o culto. E a gente orou ali, oramos para que Deus mandasse chuva. E fomos dormir. Isso foi um dia à noite. E de noite choveu. Então é algo assim que a gente não ouviu a chuva. Não ouviu a chuva, nós estávamos descansando. Quando eu levantei cedo, falei, vou dar uma volta na roça. Na sede só tinha dado um chuvisco. Quando eu aproximei da roça, estava tudo cheio de água. Então é um sobrenatural que você assim enxerga assim de olho nu, sabe? Durante esse período da minha juventude, eu vim na igreja algumas vezes. Eu ia na igreja, eu acho que eu fui a pessoa que mais aceitou Jesus. Eu acho que eu aceitei Jesus umas 10 vezes. Eu ia na igreja, a pessoa falava assim, quem quer aceitar Jesus? Moça, eu ia lá na frente todas as vezes. E eu lembro que a Almadev sentava aonde é a orquestra hoje. E eu lembro que a Almadev levantou para cantar. E eu falei assim para Deus, Deus, será que um dia eu vou estar ali? Será que um dia eu vou conseguir caminhar com o Senhor assim? Como aqueles jovens conseguem, né? Viver para a igreja. E eu lembro que nesse culto eu também aceitei Jesus. Só que eu não sei porquê, eu não conseguia ficar. Na verdade, eu ia num culto, aceitava Jesus, mas eu voltava para viver a minha vida como eu vivia antes, porque eu não conhecia outra coisa. Eu tinha 23 anos,
Até os 23 anos, Deus já havia operado coisas tremendas na minha vida. Eu não era para ser mãe, mas o Senhor, o Deus do sobrenatural, cumpriu o desejo do meu coração. Eu queria ter muitos filhos. E em busca desses muitos filhos, eu lutei por 10 anos. Eu era asmática, eu tinha uma sinusite que apodreceu os ossos do meu rosto. E, além de tudo, eu perdia sangue, noite e dia. Então, quando eu completei 23 anos, é que eu cheguei ao entendimento que eu tinha leucemia e não sabia. Então, o grande milagre para mim é que eu tive 4 filhos sem nunca ter uma daquelas doenças que eu sofria. O segundo grande milagre é que eu entrei no hospital Araújo Jorge para ser minha última morada. O médico disse que eu cheguei lá tarde demais, mas eu fiz um tratado com o Senhor. Joguei o meu corpo daquelas camas altas e pedi para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der mais uma oportunidade para mim voltar e criar meus 4 menininhos, porque o meu caçula, eu tinha passado para os braços da minha mãe, não tinha 1 ano ainda. E lá dentro do Araújo Jorge, em Goiânia, o Senhor fez uma obra completa na minha vida. Tirou o câncer das minhas veias, porque foi constatado que eu tinha leucemia no último grau. Tirou a sinusite que havia apodrecido todos os ossos do rosto. Tinha 6 anos que o meu nariz só servia para correr pus, porque a sinusite havia tomado todos os ossos do meu rosto. E para misericórdia, por misericórdia, Ele ainda me deu um pulmão novo. Me deu ossos limpos para minha face, um pulmão novo e sangue limpo nas minhas veias. Dia 10 de outubro, no culto de Santa Ceia, na nossa sede, quando eu dobrei os joelhos no início do culto, cheguei para o início do culto, dobrei os meus joelhos, o Espírito Santo falou, o Senhor falou no meu coração. Amanhã, lá na fazenda, que eu ia para a fazenda depois do culto, Ele falou: amanhã lá na fazenda eu vou te batizar com o Espírito Santo. E eu com aquilo: hoje eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Quando eles chegarem aqui, nós formos orar, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Vamos tirar um período de oração. Quando nós dobramos os nossos joelhos, aquela mesma voz falou comigo: eu estou te batizando agora. E parece que uma mão muito suave segurou a minha língua, que eu só conseguia falar monossílabos. Eu queria glorificar a Deus, mas só saía monossílabos. E aquilo me marcou demais. Eu lembro que eu estava no carnaval, era um carnaval fora de época. Aí nós fomos em 4 amigas. A gente comprou camarote, a bebida open bar, tudo por conta. E a gente estava no camarote e embaixo era o trio elétrico com o povo pulando. E eu decidi não ingerir bebida alcoólica, porque eu tinha que acordar muito cedo no outro dia e eu sou ranzinza para acordar cedo. Então, se eu bebesse à noite, eu não ia conseguir acordar e a gente tinha que acordar no outro dia 9 horas da manhã para fazer os passeios, para a gente não perder a praia. E eu lembro que eu estava no show, era da Claudinha Leite, eu lembro direito, assim. Era 4 horas da manhã, mais ou menos, e eu estava sóbrio. E eu olhei para baixo, assim, ó. Parecia que eu estava em Sodoma e Gomorra. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Parece que meus olhos abriram, eu não sei. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou em Sodoma e Gomorra. Eu comecei a ver homem se beijando, o povo, sabe, um trem assim, que aos meus olhos estava muito pesado, mas nunca foi pesado. Mas naquele dia começou eu não sei porquê. Parece que caiu uma venda, assim. E acabou o show, eu fiquei lá indo, olhando aquilo, pensando: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Como é que eu cheguei nesse lugar? Como é que eu estou inserida assim? Eu não consigo sair daqui também, né? E eu lembro que eu estava voltando pro hotel, a gente estava andando na areia, porque meu pé estava bem machucado. E a areia era fofa, então ela não doía o pé. E eu fiz uma oração para Deus, assim, eu falei: Deus, me tira desse lugar. Eu falei para ele: eu não dou conta de sair daqui, porque eu não conheço outra coisa além daqui. E no outro dia, eu continuei lá e tudo. As coisas não aconteceram da noite pro dia, não foram assim. Mas um belo dia, mais um dos dias que eu fui aceitar Jesus na igreja, porque eu estava triste, aí eu ia para a igreja. Foi lá no Santo Agostinho. Era um congresso de jovens também. E eu fui lá na frente mais uma vez, como todas as vezes que eu sempre fui lá na frente, né?
E aí o pastor olhou para mim e falou assim, que Deus tinha plantado uma sede no meu coração e que a partir daquele dia seria diferente. E eu não sei porquê, mas a partir daquele dia foi diferente. Eu não conseguia mais me encaixar em nenhum outro lugar, eu não conseguia. Então eu me esforcei para ser inserida na igreja, porque eu já não conseguia estar em outro lugar, porque, não sei, como se tivesse caído uma venda. Então, meu filho, o sobrenatural para mim é um todo. Se o Senhor dizer para mim que vai fazer a minha casa viver com o teto para o chão e o piso para cima, eu acho natural, porque eu creio é nele e não em mim.